Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula. A nossa primeira aula nós vimos a questão das origens da filosofia. Esta nossa segunda aula nós vamos ver a questão do ética e moral, um problema filosófico. É a nossa unidade 2, que é a unidade 2 do livro de vocês. Então os objetivos de aprendizagem são conhecer o conceito de ética em vários momentos da história, compreender a ética como um problema filosófico, definir o conceito de capitalismo no protestantismo histórico, avaliar o conceito de liberdade e responsabilidade em Spinoza e depois conceber o que é transvalorar os valores em Nietzsche. Aí depois aqui repete, né? Tópicos que você estudará nessa unidade: ética e moral, um problema filosófico, Aristóteles e a ética, Nicômaco, concepção de liberdade em Spinoza, Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo, depois concepção de liberdade em Sartre, Nietzsche, a transvaloração de todos os valores. Muito bem. Na nossa primeira aula, nós tivemos uma questão da limitação do tempo. O assunto é muito extenso e é impossível dar o capítulo 1 em 50 minutos. Vocês vão ter uma aula ao vivo e provavelmente nela serão retomados algumas coisas que não foram possíveis serem ditas nesta primeira aula. Não foi possível por questão do tempo, a menos que eu agisse aqui como um narrador de futebol. E não ia ficar bom, porque não é minha especialização isso, e também filosofia não se faz isso. Filosofia é pensar. Pensar não é de forma acelerada, tem que trabalhar o texto, construir, pensar, refletir, ler, reler. E claro que, como aqui não é um curso de filosofia, nós não vamos fazer isso como se faz um curso de filosofia, que você lê o texto do filósofo, você lê, relê, lê novamente e assim por diante. Lembro que quando eu estava na filosofia, um professor fez uma brincadeira em sala no primeiro dia de aula. Ele disse o seguinte: quando você lê um texto de um filósofo, você lê a primeira vez e você não entende, você lê a segunda vez. Aí você não entendeu na segunda vez, você lê uma terceira vez. Aí você não entendeu ainda na terceira vez, você lê uma quarta vez. Aí se você não entender na quarta, você olha para o livro e diz o seguinte: esse cara escreve mal pra caramba. Desculpem-me a expressão, mas foi o que o professor usou em sala de aula. É uma forma de você levantar a sua autoestima. Então nós temos textos filosóficos que são altamente complexos. Eu acabei de lançar um livrinho que tem por título A Formação da Consciência Religiosa na Fenomenologia do Espírito de Hegel. Eu e o professor José Dias, que também é professor de mestrado aqui da instituição. O livrinho não é colocado à venda, mas você encontra ele na internet. Ou alguém me escreve depois para o meu e-mail e eu passo o site onde você consegue encontrar o e-book e ler, baixar ele online mesmo. Se alguém tiver interesse depois, pode me escrever. Mas eu não recomendo. É uma leitura muito difícil. É sobre o filósofo Hegel, um dos filósofos mais difíceis da história da filosofia. Tão difícil que reza a lenda que quando ele escreveu a Fenomenologia do Espírito, lá por volta de 1807, após uma aula, um jovem aluno perguntou: professor, o que é a Fenomenologia do Espírito? E Hegel teria dito para ele o seguinte: quando eu escrevi, eu e o bom Deus sabíamos, agora só o bom Deus sabe. Então, vocês viram por que eu recomendei para não ler o livro. Muito bom. Então, pessoal,
Eu quero, antes de começar a falar de ética, apenas dar umas pinceladas em Sócrates, Platão e Aristóteles. Porque senão vai ficar uma lacuna nessa aula. Pelo menos falar da questão do mundo das ideias de Sócrates. Sócrates foi também um filósofo que não escreveu nada, assim como Jesus também não escreveu nada. E Sócrates teve um discípulo chamado Platão. Sócrates foi condenado à morte em Atenas, porque acusado de corromper os jovens e introduzir novos deuses em Atenas. Sócrates nada mais havia ensinado os jovens a questionar e perguntar pelo que são os deuses de Atenas. Com isso ele foi condenado à morte e ele não quis a defesa, não quis se defender, e ele foi condenado a tomar uma bebida chamada cicuta, que é uma bebida que diz que ela, com 30 minutos ela vai amortecendo o corpo, né? E até que dá uma parada cardíaca e a pessoa morre. Assim teria sido a morte de Sócrates. Porém, o seu discípulo Platão escreveu vários diálogos, conhecidos como os diálogos platônicos, onde ele transcreve, ou sei lá, pode ser que de repente o Sócrates seja apenas um personagem do Platão, mas Platão escreve o que o seu mestre havia dito, que era Sócrates. E uma das coisas mais interessantes assim para nós de Platão, olhando sob uma ótica da teologia, é a questão do mundo das ideias. Para Platão, existiam dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O que é isso? De onde Platão tira isso? Platão tira isso de dois filósofos gregos anteriores a ele, chamado Heráclito e Parmênides. O segundo, Parmênides, disse o seguinte: só o ser pode ser, o não ser não pode ser. Ou seja, só existe o ser. Para Heráclito, o não ser, para Heráclito, seria o seguinte, uma frase de Heráclito conhecida: nós não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas não são as mesmas e nem nós somos os mesmos. Então, para Heráclito, o ser pode ser e de repente ele já não é o não ser. Parmênides não concordava com isso, porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Como que algo é e de repente não é mais? Aí Platão tem uma sacada incrível. Platão faz uma junção dos pensamentos de Parmênides e Heráclito, e Platão faz o seguinte: olha, Parmênides está certo e Heráclito também está certo. Só que a questão é o seguinte: aquilo que Parmênides entendeu como sendo o ser é o mundo inteligível, e aquilo que Heráclito entendeu como sendo o não ser é o mundo sensível. Por exemplo, eu estou aqui no mundo sensível, pelo menos acredito estar, né? Depois nós vamos ver em Descartes, se der tempo, né? Provavelmente não vai dar tempo, que Descartes vai dizer: olha, eu já não sei mais quando estou acordado ou quando estou dormindo, porque muitas vezes eu achei que estava acordado e estava dormindo, e outras vezes achei que estava dormindo e estava acordado, né? Mas vamos crer que nós estamos no mundo sensível. Claro, uma brincadeira, estamos no mundo sensível. Para Platão, esse mundo sensível é o mundo das aparências, né? Depois nós poderíamos ver o mito da caverna, o famoso mito da caverna de Platão. Então o mundo sensível é o mundo das aparências. O mundo inteligível é o mundo das ideias. É o mundo, o hiperurânio, aquilo que está acima, além do mundo das aparências. Então, tudo que existe
no mundo sensível é uma cópia das realidades eternas do mundo inteligível. Por exemplo, quando nós vemos uma árvore, por mais bela que seja a árvore, ela é imperfeita, porque ela está no mundo sensível. Porém, a árvore que está no mundo das ideias, essa concepção, esse conceito de árvore que eu tenho no mundo das ideias, isso seria a perfeição. O mundo da perfeição. É um mundo inteligível. Se estivéssemos numa aula de teologia, poderíamos comparar algumas coisas, algumas verdades bíblicas que às vezes olhamos o mundo daqui, o mundo de baixo com o mundo de cima. Aquilo que Moisés constrói no tabernáculo é uma cópia, uma réplica daquilo que existe lá no céu, né? É uma réplica, uma cópia. Poderíamos analisar algumas coisas na carta aos Hebreus, mas agora não é viável. Apenas eu estou mencionando para vocês e fazendo uma rápida introdução da filosofia de Platão, do mundo das ideias. Depois nós temos o mito da caverna, as sombras, tudo tem um significado, a filosofia, o filósofo, mas não vamos poder falar sobre isso agora. Depois nós temos um discípulo de Platão chamado Aristóteles. Aristóteles, diz uma autora que Aristóteles traz as ideias do céu à terra. O que Aristóteles faz? Aristóteles, discípulo de Platão, um discípulo de Platão, foi professor de Alexandre o Grande, o pai dele foi médico de Filipe, o pai de Alexandre, um renomado filósofo. Aristóteles tem uma obra que é conhecida como Metafísica, mas que Aristóteles não teria dado esse nome à obra, teria sido dada posteriormente por um outro pensador. Aristóteles chamava de filosofia primeira ou teologia a esta obra. Aristóteles trata, dentre outras coisas, que tudo está em movimento, tudo se move e tudo tem uma causa e uma razão de ser. Ou seja, o fato de eu estar aqui, a razão, a causa de eu estar aqui são os meus pais. A causa dos meus pais existirem são os meus avós. E assim nós vamos retornando. Porém, Aristóteles diz o seguinte: nós não podemos perguntar infinitamente pela causa das coisas. Deve existir um ser que é o primeiro, que é imóvel e que dele procede todas as coisas. Então vamos lá. Para Aristóteles, as coisas são divididas pelo menos em 4 causas: a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Então são as 4 causas, está lá no livro de vocês isso, melhor explicado, e tudo está em movimento. Uma coisa acaba gerando a outra. A causa material desse objeto que está em minhas mãos, a causa material pode-se dizer aqui um plástico, um PVC, com produtos eletrônicos por dentro. Porém, ele tem uma forma, que é a forma de um controle. Quando eu olho para isso, eu cheguei aqui, eu não conhecia esse objeto dessa forma, mas o formato dele me leva a crer que é o controle remoto pelo qual eu controlo os slides na sala de aula. Mas ele tem uma causa eficiente, que é o artífice, aquele é o projetista que projetou para que ele fosse feito dessa forma. Existe uma forma, ou um projetista que nós chamaríamos ele, alguém que fez isso, um artífice que projeta isso num linguajar mais antigo, filosófico. Mas existe uma causa final, que é a finalidade para a qual isso aqui foi construído, que é para ser um controle remoto. Então são as causas. E tudo isso está em movimento. E Aristóteles vai dizer que as coisas estão em ato
ou estão em potência. Ato é aquilo que é o que é. Potência é aquilo que é e aquilo que poderá vir a ser. Vamos pegar um exemplo muito prático, por exemplo, do ovo e da galinha. Um ovo, ele é o que é. Em ato, ele é um ovo. Mas em potência, ele é o que é, um ovo, e aquilo que poderá vir a ser, se transformar numa galinha. É a potencialidade dele, é o movimento. As coisas estão sempre em movimento. Porém, para Aristóteles, existe um ato puro. O que é um ato puro? É aquilo que é o que é e não pode ser de outra maneira. Porque se ele for diferente, ele deixa de ser. Logo, ele não é mais. E Aristóteles chama isso de o primeiro motor. Ele é imóvel. Então, o que é esse primeiro motor? É algo que existe por si mesmo. Ele é eterno. Apesar que para Aristóteles a matéria também é eterna. Porém, este primeiro motor, ele é fixo, ele é imóvel, e dele procede o movimento de todas as outras coisas. Então, logo, quando Aristóteles diz, nós não podemos retroceder infinitamente buscando a origem das coisas, Aristóteles está dizendo o seguinte, nós vamos buscando, de repente, nós chegamos num primeiro motor, e dele procede o movimento de todas as coisas. Esse primeiro motor, na filosofia, pode ser chamado de o Deus aristotélico, que na verdade não tem, para Aristóteles, não é o mesmo conceito de Deus cristão. Não é um Deus criador, é apenas um Deus gerador, de onde procede o movimento de todas as coisas. Porém, na Idade Média, um padre, muito conhecido na história da filosofia, São Tomás de Aquino, um gênio da filosofia, São Tomás cristianizou a filosofia aristotélica e ele chama o primeiro motor de Aristóteles de Deus. Que na teologia nós também podemos chamar de Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Só que o Deus cristão é um Deus criador. Ele cria as coisas a partir do nada. Enquanto a matéria não é eterna, ou seja, nós não somos eternos, o Deus cristão é eterno porque nós assim o cremos. Uma vez que estou falando para alunos de teologia. Isso seria resumidamente o pensamento da metafísica de Aristóteles. Nós ainda teríamos que passar pela filosofia patrística, pela filosofia medieval, chegando então à filosofia moderna. E na filosofia moderna nós poderíamos falar sobre a teoria do conhecimento em Descartes, o empirismo inglês em John Locke, David Hume, o idealismo alemão em Kant, pelo menos, e em Hegel, né? Mas também tenho que dar aqui rápidas pinceladas. A filosofia de Descartes, as meditações metafísicas de Descartes, são muito importantes para um estudante de teologia. Quando Descartes diz que ele duvida, ele começou a perceber que os sentidos dele começaram a enganar. Então ele viu uma coisa, aquilo realmente não era da forma como ele estava vendo. Então Descartes parte de um método, ele cria um método, o método cartesiano, que é o método da dúvida. Então ele diz o seguinte, a partir do momento que eu crio o método da dúvida, eu começo a duvidar de tudo. Duvido da existência de Deus, duvido da existência do mundo e duvido da minha própria existência. Então Descartes vai contar uma história que certa feita ele estava num lugar tomando água no riacho e de repente ele pensou, puxa, eu já estive nesse lugar. Mas daí ele pensa, não, mas eu nunca viajei para esse lugar, então não estive aqui. Aí Descartes vai dizer o seguinte, bom, eu sonhei que um dia eu estava num lugar como este, tomando água exatamente como estou aqui agora.
Aí em outra oportunidade, ele sonha que ele está num lugar se aquecendo próximo a uma fogueira, e ele tem absoluta certeza de que ele estava lá. E de repente ele acorda, ele está nu, em cima da cama, dormindo. Aí ele diz assim: olha, então de sorte que muitas vezes eu achei que eu estava acordado e eu estava dormindo. Outras vezes eu tinha certeza que eu estava dormindo, mas eu estava acordado. De sorte que nunca sei mais se estou acordado ou se estou dormindo. Porque os sentidos nos enganam. Então Descartes parte do segundo princípio. Bom, eu duvido de tudo, mas para eu duvidar de tudo, ele vai falar do gênio maligno, né? Que tem um gênio maligno que está enganando. Primeiro ele pensa que é Deus, mas depois ele chega à conclusão que não é Deus, porque Deus não pode enganá-lo. Então ele diz assim: deve haver um gênio maligno. Mas esse gênio maligno que está enganando ele. Mas ele chega à seguinte conclusão: para eu entender que eu estou sendo enganado, eu tenho que ter apenas uma verdade. A primeira verdade cartesiana é que eu penso. É o cogito. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Penso, logo sou. Então a verdade para Descartes de que eu existo não é a verdade de que eu, segundo Descartes, de que eu tenho um corpo. Porque o fato de eu ter um corpo pode ser que os meus sentidos estejam me enganando de que realmente eu tenha esse corpo. Porém, uma verdade cartesiana para ele seria o seguinte: eu penso. Então, se eu penso, logo, o fato de eu pensar também deve existir um mundo lá fora. As coisas que eu estou vendo, pode ser que elas não sejam exatamente como eu estou vendo, mas eu estou vendo a árvore lá fora. Então existe um mundo. E logo, se eu penso, se existe um mundo, também existe uma outra coisa. Eu sei que existe um Deus, porque eu estou pensando em Deus. Aí Descartes diz o seguinte: para que eu saiba que realmente existe um Deus, eu sendo um ser finito, mortal, só saberia de que existe Deus se esse Deus que é infinito, bom, eterno, colocasse na minha mente esse pensamento de que Ele existe. Então, como Deus colocou esse pensamento na minha cabeça, logo Deus existe. E Descartes chama isso de as verdades claras e distintas. São coisas inatas, que para Descartes são as verdades inatas. O cogito, que eu penso, eu existo. A extensão dos corpos, né? Existe um mundo, pode ser que essa mesa que está à minha frente não seja exatamente como eu estou vendo, mas ela tem um corpo e ela tem uma extensão. Os corpos são extensos. E também a imortalidade da alma. São as verdades claras e distintas para Descartes. Depois nós vamos ter John Locke, que vai depois dizer que não existem verdades inatas, que nem mesmo a ideia de Deus é uma verdade inata, e John Locke dá alguns argumentos, por que a ideia de Deus, segundo John Locke, ela não é inata, né? Ele vai dar alguns exemplos, como que as crianças não sabem que existe Deus, os idiotas, que ele chama na época, né? Não no sentido idiotez do termo, né, que é aqueles que não participam da política, que era no sentido grego do termo na Grécia Antiga, mas sim, Descartes está dizendo aqueles que lhes faltam a faculdade, as faculdades mentais de forma normal, que ele vai dizer isso. Então essas pessoas também não sabem que existe um Deus. E uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, que viva numa tribo distante, para John Locke também essa pessoa não saberá que existe um Deus. Então John Locke vai debater nesse sentido que não existe um Deus por causa disso. Também é interessante, não vai dar tempo de falar aqui, você buscar na sua casa, no seu computador, nos seus livros, na sua biblioteca, um pensamento de um filósofo chamado Blaise Pascal. Tem um livro de Pascal chamado, em francês, Pensées, em português, lançado como Pensamentos, de Blaise Pascal, onde Pascal vai
diretamente falar contra Descartes. Em um dos trechos, Pascal vai dizer o seguinte: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não o Deus dos filósofos. Em outra parte, Descartes, Pascal vai dizer: o coração tem razões que a própria razão não alcança ou não entende. Pascal vai dizer que esse Deus que ele crê, né, que ele é um cristão, não é o Deus de Pascal, um Deus da razão, mas é um Deus do coração, que se sente, não que se explica. E esse depois nós vamos ter as apostas de Pascal, que é melhor apostar na existência de Deus do que na não existência de Deus. E é um diálogo interessante, filosófico, e que contribui também para o pensamento do teólogo cristão, como nós estamos falando aqui hoje. Por último, nós tínhamos do idealismo alemão, e eu gostaria de ter falado com vocês minuciosamente sobre o pensamento de Hegel, principalmente sobre a dialética de Hegel do senhor e do escravo, né? Onde Hegel vai trabalhar a questão da religião, do espírito absoluto. Mas provavelmente ainda seja falado sobre isso numa aula, na aula ao vivo, pode ser tratado isso. Na nossa aqui, infelizmente, não haverá tempo por ser aulas gravadas, né, de 50 minutos, e o assunto é muito amplo, muito grande. A filosofia é muito ampla, muitos ramos, muitas ramificações. Ela não se finda, porque ela é a busca da verdade, a busca do conhecimento, é a busca do saber. Por isso, poderíamos dizer que é interminável. Os filósofos tentaram buscar, cada um encontrar a verdade. Hegel pensou ter encontrado a verdade no espírito absoluto, que ele achou que fosse Napoleão Bonaparte. Então, quando ele vê Napoleão montado em seu cavalo, Hegel se regozija, né? Vou falar uma palavra mais teológica. Não vou dizer a palavra que eu ouvi do meu professor lá em 2004, por aí, que não caberia bem num curso de teologia, ainda mais gravado, né? Fosse numa sala de aula, até poderia falar. Mas aqui não vou dizer, então vou dizer o termo se regozija, né? Quando vê Napoleão, né, montado em seu cavalo, ele pensa assim: aí está o espírito absoluto. Mas então Hegel percebe que Napoleão não é o espírito absoluto, porque Napoleão não sabe que ele é. Se ele não sabe que ele não tem consciência de que ele é o espírito absoluto, logo ele não é o espírito absoluto. Aí alguns chegam a dizer o seguinte, que Hegel chegou à conclusão de que ele era o espírito absoluto, o próprio Hegel. Mas não seria bem isso, seria mais no sentido de que Hegel acaba pensando que a filosofia dele é o espírito absoluto. É um tema muito amplo. Se alguém depois tiver interesse, pesquisar, quiser ler o meu livro lá, né, que eu não aconselho ler, mas que de repente tiver curiosidade, você vai encontrar algumas coisas a mais sobre essa questão do espírito absoluto, na fenomenologia do espírito de Hegel. Muito bem, então vamos voltar aqui à questão da ética. Vamos, em primeiro lugar, definir o que é ética, ética e moral, tão falada nos nossos dias. Poderíamos começar falando sobre uma questão ética, né, que nós mais falamos hoje é sobre a questão da ética na política no Brasil, no mundo, por que não dizer no mundo também? Mas vamos definir primeiro a palavra ética. Ética e moral são duas coisas diferentes? Então vamos lá. A palavra ética vem do grego ethos e tem como significado costume. Pode ser definida como a ciência da conduta. O termo grego ethos está intrinsecamente relacionado com o termo de origem latina moral, que no latim é moralis, ou mos, que também significa costume.
Segundo Aranha e Martins, que é do livro Filosofando, os dois termos realmente têm o mesmo significado. Contudo, enquanto moral é um conjunto de regras admitidas em uma determinada época e lugar, a ética é a reflexão a respeito dos princípios e valores que fundamentam a vida moral. Resumidamente, seria o seguinte: ética e moral são dois termos que são sinônimos. Eu diria que a moral, absorvida na teologia da Igreja Católica Romana, enquanto que o termo ética foi absorvido, analisado, estudado dentro da Reforma Protestante. Bem, se são sinônimos, por que usamos ética e por que usamos moral? Vamos lá. Na língua grega, duas palavras quase homônimas e com a mesma etimologia. Ethos, ela está em vermelho, está em grego, e ethos, que novamente está em grego ali. A diferença das duas é que a primeira palavra começa com a letra grega eta, ou eta, e a segunda palavra, também em grego, em vermelho, começa com a letra epsilon. É como depois poderia fazer uma diferenciação entre escatologia com E, epsilon, e escatologia só com o sigma. Tem uma diferença nas duas palavras. Então indicam o quê? A primeira, de um lado, o domicílio de alguém, ou abrigo dos animais, e de outra, a maneira de ser ou hábitos de uma pessoa. A segunda, os usos e costumes vigentes numa sociedade, e também secundariamente os hábitos individuais. Então vamos lá. Ética e moral. Resumidamente poderíamos dizer o seguinte: a moral está relacionada ao costume ou às coisas práticas, enquanto que a ética seria uma teorização da moral. É uma teoria, enquanto que os gregos são mais teóricos e os romanos um pouco mais práticos. Talvez essa fosse uma boa definição. A palavra teoria, aproveitando o ensejo aqui, vem do grego também, de duas palavras. Eu não coloquei aqui porque eu estou agora lembrando dela, e como não estamos numa aula ao vivo, não temos um quadro aqui para riscar. Mas seria o seguinte: a palavra teoria vem de duas palavras gregas, theá, que seria um substantivo feminino de theos, que nós vimos na primeira aula, que é Deus. Então theá seria a deusa. Oran, vem de visualizar, do verbo grego horal, que é ver, visualizar o aspecto. Então o que é a teorização? A teorização é mais ou menos o seguinte: como os gregos vão ao teatro, na Grécia Antiga, e lá no teatro eles vão apreciar a beleza da deusa, do espetáculo, da theá. Então eles estão visualizando, vendo, olhando. Isso é uma teorização. Enquanto a theá é a atriz, os gregos estão na condição de palco, de espectadores. Então isso se chama teorização. Aí quando nós juntamos a teoria com a prática, nós temos uma palavra que significa praxis, que é a teoria mais a prática. A praxis, muito conhecida, por exemplo, na filosofia de Marx, né? A praxis seria o resultado da teoria mais a prática. Então, concluindo, seria mais ou menos, resumidamente, o seguinte: enquanto moral é a prática dos costumes, a ética é a teoria, é a teorização, é a sistematização da moral. Seria isso de uma forma mais reduzida para nós entendermos o significado.
Na filosofia grega, quem primeiro estabeleceu uma teoria racional da ética foi Sócrates, sendo também o primeiro a criticar a mitologia tradicional da época em Atenas, fato que o levou à condenação por ter corrompido a juventude. Aí, segundo Fábio Conder Comparato, né, num livro Ética, né, eu coloco depois lá na bibliografia, o nome do livro do Comparato, com detalhes. Sócrates é o responsável pela moralização do mundo ocidental. Isso nós vamos ver depois em Nietzsche. Nietzsche faz uma dura crítica a Sócrates por causa da moralidade do Ocidente, né? Sócrates seria o responsável por essa moralização, pelos bons costumes. Por isso que na filosofia, em vários filósofos, principalmente em Nietzsche, né, se vê uma proximidade entre a moral cristã e a moral grega, por causa desses aspectos que nós estamos falando aqui. Aqui eu vou pular isso aqui. Aí nós temos o seguinte: foi Aristóteles quem ensinou de forma sistemática no Liceu, na escola de Aristóteles, e seu filho Nicômaco quem fez as anotações, o que justifica o fato de que a obra que chegou até nós ser denominada de Ética a Nicômaco. Silvio Galo, né, de onde eu tiro isso daqui. Em Aristóteles, a finalidade última do ser humano é o bem, o qual, quando alcançado, culminará numa vida feliz. Além da obra da Ética a Nicômaco, Aristóteles também escreveu a Ética a Eudemo. Eudemo foi um discípulo de Aristóteles e já foi considerado o próprio autor dessa obra. Contudo, Jäger, após longa investigação, atribui a sua autoria a Aristóteles e considera-a como a primeira de suas éticas. Essa obra é considerada inferior à Ética a Nicômaco, uma vez que os livros 4, 5 e 6 da Ética a Eudemo, por exemplo, são idênticos aos livros 5, 6 e 7 da Ética a Nicômaco. Por fim, temos também a Grande Ética, uma coletânea das duas obras anteriores que foi organizada após a morte do filósofo. Aqui sim entramos no pensamento de Aristóteles. Para Aristóteles, o homem é um ser social, capaz de pensar e fazer política. Segundo Aristóteles, não é possível que o homem viva sozinho, isolado. O homem é um ser que busca viver politicamente na polis, em sociedade. A palavra polis, né, a palavra grega para cidade, de onde nós temos a palavra em português metrópole. O que é uma metrópole? É uma metro grande polis, uma grande cidade, né, de onde vem esse termo polis. De onde vem também a palavra política. Então, todos os homens, por natureza, procuram a felicidade, ou seja, a eudaimonia em grego. Então, eudaimonia, né, seria mais ou menos o bom demônio, né? O radical eu significa bom, daimon seria sentido a boa felicidade, né? Eudaimonia em grego. Sendo a felicidade a finalidade última do ser humano, é evidente que alcançá-la é o objetivo de todos os homens. Então o homem busca esta felicidade, porém ele busca de forma social, ele está inserido numa sociedade. E para que ele alcance esta felicidade, ele tem que ser um homem virtuoso. Como alcançar esta felicidade? Então todos os homens procuram a felicidade. Na metafísica diz assim: todos os homens, por natureza, buscam o saber, o conhecer. Vamos lá, ver como que se alcança esta felicidade.
A felicidade para Aristóteles não consiste nos deleites, honrarias e nos prazeres sensuais, uma vez que, segundo o filósofo, esses prazeres levam à escravidão. A verdadeira felicidade consiste em ter uma vida virtuosa, regrada pelo meio termo, ou seja, ter uma vida mediana, sem excessos e sem falta. O equilíbrio é a regra de ouro da ética aristotélica, uma vez que só um indivíduo equilibrado consegue atingir a verdadeira felicidade. Então vamos lá, por partes. O primeiro termo que nós queremos ver aqui, a felicidade não consiste em deleites e honrarias. Não é isso que um sábio busca, não é deleites, honrarias e nos prazeres sensuais. O sábio procura o quê? O meio termo. Essa palavra meio termo, ou mediania, é o centro da ética aristotélica. Ou seja, o que é ter uma vida centrada, regrada pelo meio termo? Para Aristóteles, tanto os excessos quanto a falta são considerados vício. Tudo que é demais ou é de menos é um vício. Logo, não é bom e não traz a felicidade, segundo Aristóteles. A felicidade duradoura, ela está o quê? No meio termo, nas boas amizades, nas amizades duradouras. Só que para Aristóteles está na amizade entre os iguais, não entre os desiguais. Os iguais para Aristóteles se atraem, formam sociedades duradouras. E isso tem que ser regrado pelo equilíbrio. Tem uma frase atribuída a Aristóteles que diz o seguinte: a liberalidade é o meio termo entre a prodigabilidade e a avareza. O que significa isso? Liberalidade é o equilíbrio entre a prodigabilidade. O que é prodigabilidade? Como eu estou falando para alunos de teologia, nós podemos lembrar da passagem do filho pródigo no Evangelho de São Lucas. O que é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que gasta os seus bens de forma dissoluta, aquilo que acaba com tudo que ele herdou do seu pai, de forma irresponsável. E o avarento é aquele que retém tudo, aquele que não doa, que não consegue se desfazer de nada dos seus bens. Logo, tanto ser avarento como ser pródigo são vícios para Aristóteles. A virtude é a liberalidade, é o meio termo. Isso que deve conduzir a vida de um cidadão que está inserido numa comunidade, para que ele possa alcançar a tão desejada, a finalidade última. O que é a finalidade última? Aquilo que o ser humano mais anseia, que é ser feliz. A busca da felicidade. Ou então, no linguajar aristotélico grego, a eudaimonia. Ou em alguns livros como eudemonia, que seria uma boa felicidade. Então vamos lá. Cabe ao homem prudente, a prudência, uma virtude, reconhecer e distinguir os vícios das virtudes morais. E como que se alcança isso? Isso se alcança através do hábito, da prática constante das virtudes, que o homem atinge a excelência moral. Ou seja, praticar o bem, ser virtuoso, ter o hábito de fazer as coisas boas, segundo Aristóteles, vai gerar no homem, transformá-lo num homem virtuoso, um homem que saberá distinguir
entre as coisas boas e as coisas ruins. Aliás, esta é uma definição da ética também, saber escolher entre o bem e o mal. Quando falamos de uma ética cristã, nos referimos entre escolher o bem e escolher o mal, que foi dito lá no Jardim do Éden, né? Se escolheres, tem na sua frente o bem e o mal. É a escolha do bem ou do mal. Para Aristóteles, quando a pessoa tem o hábito de praticar o bem, ele vai escolher as coisas boas. Logo, ele vai atingir a excelência moral, que vem e se adquire através do hábito. Muito bem, então aqui eu encerro a parte de Aristóteles, das questões da ética e da moral de Aristóteles, e nós entramos agora num filósofo, Nietzsche, e a transvaloração de todos os valores. Nietzsche é o filósofo que marca a época, ou seja, a filosofia antes de Nietzsche e a filosofia depois de Nietzsche. Mas quem foi Nietzsche? Nasceu em outubro de 1844. Uma coisa interessante, na Alemanha, na antiga Prússia, e seus pais eram luteranos. Então, quando nós olhamos Nietzsche, nós observamos o homem, o filósofo da morte de Deus, o homem que disse Deus está morto, né, no livro Zaratustra, procuramos Deus, onde está Deus? De repente alguém grita, matamos Deus, Deus está morto. Quem era realmente esse Nietzsche? Então Nietzsche, filho de uma geração de pastores, né, do lado paterno, quase todos os seus parentes mais antigos já haviam sido pastor. Seu pai também pastor, né, faleceu quando o Nietzsche tinha 5 anos de idade. A mãe dele foi a responsável por sua educação. Teve que mudar-se para a cidade de Hamburgo, onde Nietzsche recebeu educação primária em diversas escolas, já que tinha dificuldades em adaptar-se a uma especificamente devido aos problemas de convívio social que enfrentava. Aí nós entramos numa pergunta aqui, numa questão mais interessante. Para Nietzsche, o problema do cristianismo não é Jesus, mas sim o apóstolo Paulo, que teria introduzido no cristianismo as ideias platônicas do mundo antigo. Bom, o jovem Nietzsche leu aos 20 anos, ele nasceu em 1844, lá por 1864, 65, ele leu um livro de um teólogo da teologia liberal chamado Davi Strauss. Strauss escreveu 2 livros, A Vida de Jesus, criticamente examinada, e depois ele escreve, isso foi em 35, né? E em 1864 ele escreveu o livro A Vida de Jesus para o Povo Alemão. E Nietzsche leu esse livro. E quando Nietzsche chega na casa dele, e ele fala para sua mãe e para sua irmã que ele não quer comungar, não quer participar da Eucaristia, da ceia, a sua mãe teria dado um grito, a sua irmã, e teria dito assim: maldito Strauss. Então Davi Strauss teve uma influência grande no jovem Nietzsche, na sua formação. E Nietzsche, se nós lermos o cristianismo, né, o anticristo de Nietzsche, nós vamos ver que o grande inimigo de Nietzsche não é Jesus. Nietzsche, por sinal, até em algumas obras até parece que ele quer se parecer com o Cristo, como em Et Homo, por exemplo. Mas o grande inimigo de Nietzsche é Paulo. E a partir disso nós podemos ver como Nietzsche vai tratar a ética cristã. A nossa aula, ela já está terminando, nós já estamos terminando, e não vamos poder agora falar um pouco mais sobre Nietzsche, mas eu prometo que na próxima aula, antes de começar a outra aula, eu vou dar algumas pinceladas sobre
a vida de Nietzsche em relação ao cristianismo. Espero que essa aula de ética, o que nós conseguimos falar aqui, tenha contribuído para a formação de vocês. Até a próxima aula.